Capítulo 26. Fogo. Chegará o primeiro dia de dezembro, dia fatal, porque se a partida do projétil se não efetuasse naquela mesma noite às 10h46 e 40 segundos da tarde, mais de 18 anos haviam de decorrer antes que a Lua volvesse a apresentar-se nas mesmas condições simultâneas de zênite e perigeu. O tempo estava magnífico, apesar da proximidade do inverno. O sol resplandecia e banhava com seus radiantes eflúvios aquela mesma terra que 3 dos habitantes dela iam abandonar em troca de um mundo novo. Quanta gente mal dormiu durante a noite que precedeu aquele dia com tanta impaciência desejado! Quantos peitos oprimidos pelo pesado fardo da ansiedade! Todos os corações palpitaram de inquietação, exceto o coração de Miguel Arda. Este personagem impassível andava de cá para lá com o seu ar habitual de quem tem muitos afazeres, mas nada denunciava nele preocupação insólita. Dormira sono solto, como dormia Turenne antes da batalha, encostado ao reparo de um canhão. Desde pela manhã inumerável multidão cobria as planícies que se estendem a perder de vista em torno de Stones Hill. De quarto em quarto de hora chegava pela via férrea de Tampatá um comboio carregado de novos curiosos. Em breve espaço assumiu aquela imigração proporções fabulosas. Segundo a estatística do Tampatá Observer, pisaram, naquele dia memorável, o solo da Florida 5 milhões de espectadores. Havia já um mês que a maior parte daquela multidão acampava em volta do recinto, dando começo à fundação de uma cidade que depois se chamou Ardanstown. A planície estava coberta de abarracamentos, cabanas, choupanas e tendas, habitações efêmeras que davam guarida a uma população bastantemente numerosa para causar inveja às maiores cidades da Europa. Ali tinham representantes todos os povos da terra, falavam-se ali a um tempo todos os dialetos do mundo. Dir-se-ia que reinava lá a confusão das línguas como nos tempos bíblicos da Torre de Babel. Ali se confundiam em absoluta igualdade as diversas classes da sociedade americana. Banqueiros, lavradores, marítimos, moços de recados, corretores, cultivadores de algodão, negociantes, barqueiros, magistrados, tudo ali se acotovelava com sem cerimônia primitiva. Fraternizavam os crioulos da Louisiana com os fazendeiros da Indiana, os gentlemen do Kentucky e do Tennessee, os virginienses elegantes e altivos metiam conversa com os caçadores semiselvagens dos lagos, e com os contratadores de gado de Cincinnati. Usavam na cabeça chapéu de castor branco de aba larga ou o clássico Panamá, vestiam calça de guingompa azul, das fábricas de opelousas, envolviam o corpo nas dobras de elegantes blusas de cotim cru, e os pés em botins de cores brilhantes, trazendo em exposição extravagantes bofes de fina cambraia, e fazendo cintilar nos peitos das camisas, nos punhos, nas gravatas, nos 10 dedos, e até nas orelhas, um sortimento completo de anéis, cadeias, argolas e berloques, cujo mau gosto corria parelhas com o subido preço. Outras tantas mulheres, crianças e criados, em trajes não menos opulentos acompanhavam, seguiam, precediam ou rodeavam aqueles maridos, pais ou amós, que mais pareciam chefes de tribos cercados das inumeráveis famílias. Era coisa digna de ver-se aquela gente todas as horas de refeição deitar-se às iguarias peculiares dos Estados Unidos e devorar, com apetite ameaçador para o abastecimento de víveres da Florida, alimentos que causariam repugnância a qualquer estômago europeu, tais como rãs de fricassé, macacos estufados, fish chowder, sarigueia assada, opossum ainda em sangue, ou racon na grelha. Mas em compensação também, que variada série de licores e de bebidas para facilitar a digestão daqueles indigestos alimentos. Que gritos excitantes, que vociferações convidativas ecoavam nos barrões ou nas casas de pasto profusamente adornadas de copos, canjirões, frascos, garrafas brancas e pretas de formas inverossímeis, de almofarizes para pisar o açúcar, e de molhos de palha. Aqui há o julepo de hortelã! Gritava o dono de um estabelecimento em tom retumbante. Pronta! A sangare de vinho de bordéus! Replicava outro em voz de pipia. E o gin slim, repetia o segundo. E o cocktail. E brandy smash. Gritava o primeiro. Quem quer provar do verdadeiro mint julep, a última moda? Gritavam alguns destros vendedores, fazendo passar com rapidez de um para outro copo, como qualquer prestidigitador faria uma noz moscada, o açúcar, o limão, a hortelã verde, o gelo partido, a água, o conhaque e o ananás de que se compõe aquele refresco. Habitualmente, repetiam-se e cruzavam-se no ar, produzindo infernal barulho, aqueles incitamentos dirigidos às goelas secas pela ação abrasadora das especiarias. Mas naquele dia, no 1º de dezembro, eram raros os gritos. Também bem poderiam os vendedores enlouquecer a provocar os fregueses, que todos os seus esforços seriam baldados. Ninguém pensava em comer nem beber,
quantos espectadores circulavam por entre a multidão, que às 4 horas da tarde ainda nem tinham comido o seu lunch do costume. Sintoma ainda mais significativo, a paixão violenta dos americanos pelo jogo fora vencida pela emoção. Quem visse os paulitos do Tempins deitados no chão, os dados do Krebs a dormir nos copos, a roleta imóvel, o cribage abandonado, as cartas do Viste, do 21, do Rouge Noire, do Monte do Faro sossegadamente fechadas em seus invólucros intactos, logo compreendia que o acontecimento do dia absorvera qualquer outra necessidade, e não deixara lugar para distrações. Até a noite correu pela multidão anelante uma agitação surda, sem clamores, como a que precede as grandes catástrofes. Dominava os espíritos uma ânsia indescritível, um torpor pesado, um sentimento indefinível que oprimia o coração. O que todos desejavam era que já estivesse tudo acabado. Entretanto, por volta das 7 horas, dissipou-se repentinamente aquele pesado silêncio. Nascia então a lua no horizonte, e muitos milhões de urras lhe saudaram a aparição. Era exata a horrendez voos. Subiram os clamores até aos céus, rebentaram aplausos de todos os lados, e a loura febre brilhava serena no céu admirável acariciando com os mais afetuosos de seus raios a multidão inebriada. Naquele momento apareceram os 3 intrépidos viajantes. Ao vê-los, redobraram em intensidade os clamores. Unanimemente, instantaneamente, soltou-se de todos aqueles peitos anelantes a canção nacional dos Estados Unidos, e o Yankee Doodle, repetido em coro por 5 milhões de cantores, ergueu-se como uma tempestade sonora até ao extremo limite da atmosfera. Depois, passado aquele primeiro e irresistível arranco de entusiasmo, emudeceu o hino, extinguiram-se pouco e pouco as derradeiras harmonias, os ecos perderam-se no espaço, e vagueou por sobre a multidão tão fundamente impressionada um rumorejar silencioso. No entretanto, o francês e os 2 companheiros tinham transposto o recinto reservado em torno do qual se apertava a multidão imensa. Acompanhavam-nos os sócios do Gun Club e as deputações enviadas pelos diferentes observatórios europeus. Barbicane ia frio e sereno e dava tranquilamente as últimas ordens. Nicholl, de beiços apertados e mãos encruzadas atrás das costas, caminhava com passo firme e pausado. Miguel Ardan, sempre despreocupado, em traje de perfeito viajante, polainas de couro nos pés, bolsa de viagem a tiracolo, mochila às costas, a nadar dentro do amplo fato de veludo castanho, de charuto na boca, distribuía na passagem cordiais apertos de mão com prodigalidade de príncipe. Prosa e alegria nunca lhe faltavam, ria, chalaceava e fazia ao digno J. T. Maston partidas de garoto, numa palavra mostrava-se francês, e, o que pior é, parisiense até ao último segundo. Soaram 10 horas. Era chegado o momento de tomar lugar dentro do projétil, porque a manobra necessária para descer, o aparafusar da chapa-tampa, e a safa dos guindastes e andaimes que pendiam dentro das falses da columbiada, sempre haviam de levar ainda algum tempo. Barbicane regulara o seu cronômetro, com erro inferior a 1/10 de segundo, pelo do engenheiro Murchison, encarregado de dar fogo à pólvora, por meio da faísca elétrica. Desta maneira os viajantes podiam, encerrados dentro do projétil, seguir com os olhos o ponteiro impassível que havia de marcar o instante exato da partida. Chegará o momento das despedidas. Foi uma cena tocante. Miguel Ardan, apesar de toda a sua febril alegria, sentiu-se comovido. J. T. Maston lograra encontrar sob as áridas pálpebras uma velha lágrima que estava como de reserva para aquela ocasião, e que o bom do secretário verteu na fronte do seu caro e estimável presidente. "E se eu também fosse?" disse ele. "Ainda estamos a tempo." "É impossível, meu velho Maston", respondeu Barbicane. Poucos instantes depois, estavam os 3 companheiros de viagem instalados no projétil, cuja chapa-porta tinham aparafusado pela parte de dentro, e abria-se livremente para o céu, inteiramente desembaraçada a boca da columbiada. Nicholl, Barbicane e Miguel Ardan estavam definitivamente entaipados no vagão de metal. Quem poderia pintar a ansiedade universal, que então atingira ao seu paroxismo? A lua ia caminhando num firmamento de límpida pureza, e apagando na passagem os lumes cintilantes das estrelas, percorriam aquele momento a constelação dos Gêmeos e estava a igual distância do horizonte do zênite. Para todos era fácil de compreender que a pontaria era feita diante do alvo, como a faz o caçador que aponta diante da lebre que quer ferir. Pesava por sobre aquela cena toda um silêncio aterrador. Nem um sopro de vento na terra. Nem um suspiro de tanto peito. Nem os corações ousavam palpitar. Os olhos fixavam-se todos como que assustados nas falsas abertas da columbiada. Murchison seguia com os olhos o ponteiro do cronômetro.
Faltavam apenas 40 segundos para soar o instante da partida. Cada segundo parecia um século. Ao bater do 20º tudo estremeceu, é que acudira ao pensamento daquela multidão que também os audaciosos viajantes encerrados no projétil contavam aqueles segundos terríveis. Soltaram-se então gritos isolados que diziam: 35, 36, 37, 38, 39, 40. Fogo. No mesmo instante, Murchison, carregando com o dedo no interruptor do aparelho, restabeleceu a corrente elétrica e lançou a faísca para o fundo da columbiada. Instantaneamente produziu-se uma detonação horrorosa, inaudita, sobre-humana, de que coisa alguma poderia dar ideia, nem o rebombar do trovão, nem o estampido das erupções. Das entranhas do solo, como de uma cratera, surgiu um jato imenso de fogo. A terra tremeu e abriu-se, e apenas um ou outro espectador pôde por instantes entrever o projétil que fendia vitoriosamente os ares envolto em chamejantes vapores.